que só Tu és Deus. Te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Entregamos a pastora Patrícia em Tuas santas e poderosas mãos. Nós já Te louvamos, já falamos contigo. Agora precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua filha. Dá ela uma unção poderosa da raiz do cabelo, a planta dos pés. Abençoa, Senhor. Que não haja nenhuma retaliação sobre ela, sobre a Tua casa, sobre a Tua família. Nós precisamos que o Senhor fale, meu Senhor, ao nosso coração, por ela, circula ela com o Teu círculo de feiras. Muito obrigado. Que seja para a edificação, para a renovação da Tua igreja. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. O Senhor é bom. E nós agradecemos a Deus. Nós hoje vamos fazer a leitura em Hebreus 4. Mas eu gostaria de pedir a você, o pastor Marcos ali, o pastor Milton, estão procurando uma versão diferente. É a mesma coisa que a tua versão, mas ela traz um esclarecimento, fica mais simples para a gente ler, que às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade de entendimento. Pastor, eu vou ver na outra forma. Então tá. É Hebreus 4. Vai lá, Felipe vai dar um socorro aí. Vamos estar lendo na linguagem de hoje. Nova tradução, linguagem de hoje. A gente não tem o costume de usar essa tradução. Mas ela fica bem simples e eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem. Nós vamos fazer leitura alternada. Eu leio um versículo e os irmãos leem outro. Ok? Achou já a linguagem de hoje? Hebreus capítulo 4, versículo 1. Eu leio o versículo 1 e os irmãos leem o versículo 2. Vamos lá. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Verso 2, vamos lá? Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Verso 3. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como Ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Verso 4. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que Ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como descanso de Deus no sétimo dia. Todos.
porque quem receber o descanso de Deus, prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos deles. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. É uma leitura assim mais simplificada. É a mesma coisa que está escrito na tua Bíblia, ok? O título dessa mensagem é o descanso que permanece. Né? Deus prometeu descanso ao povo de Israel dos trabalhos deles. Qual era o trabalho deles? Nós passamos pela Páscoa, né? Eles estavam escravizados, né? Assim, no Egito. E aí Deus vai, levanta Moisés traz a libertação. Deus abre o mar, como a pastora cantou, o povo passa, não é verdade? Mas eles estavam caminhando no deserto e lembrando do Egito. Tem momento que eles reclamam porque não tem sepulturas, porque não tem os alhos, porque não tem as cebolas, não é assim? E por causa disso Deus fica irado. E eles não entram no descanso, que é a terra prometida. Só entra Josué. Interessante, né? Então eles perderam a oportunidade e caíram no deserto, né? Então, gente, todo mundo entende o que é cansaço, amém? Vocês não entendem o que é cansaço, né? O cansaço físico, para a gente recuperar uma boa noite de sono, né? Umas férias, oh que delícia, um final de semana. Sexta-feira, no dia do trabalhador, eu e meu esposo fizemos uma coisa, vamos lá para a praia de Itaipuaçu, né? Levamos uns biscoitinhos e uma bebida que o Marco está fazendo, cambuchinha, né? É o cambucho. E a gente sentou ali na areia e ficamos olhando o mar. Mas quando nós chegamos, nós vimos uma coisa linda, uma cachalote levantada. Irmão, tem a baleia, né? Sei lá, imagina o cachalote, falei cachalote é um peixe grandão. E o peixe levantava e pá, mergulhava. Irmãos, que coisa linda. A gente vê a criação de Deus como a irmã, né? Estava orando aqui e eu ali comecei a agradecer a Deus pelo céu, pelo sol, pelo mar. E eu falava, Senhor, nunca vi, eu fiquei uma alegria tão grande. Senhor, eu nunca vi um peixe desse tamanho, só vejo pela televisão, pelos documentários. Mas Deus me fez ver aquilo, como eu me alegrei. Né? Esse é o descanso físico, que também é muito bom e recomendado. Nós temos aqui um médico, né, que vai falar que isso é importante. Né? Tira-nos a indisposição. Né? Mas essa carta não está falando desse descanso. Ele está falando daquele cansaço que produz desesperança, aquele cansaço que traz tristeza, aquele cansaço que traz desistência de propósito, né? E aí muitos também tinham a desistência do propósito de seguir a Jesus, né? Muitos irmãos já estavam deixando até de fazer, segundo a linguagem do autor, deixar um uso da congregação. Não gostavam demais de estar ali. Irmãos, nós temos um fenômeno agora que se chama os desigrejados. São aquelas pessoas que aceitaram Jesus, até se batizaram, mas elas não vão à igreja, não precisa. O que eu faço lá em casa, eu posso fazer aqui. Né? Eu vou usar a expressão que o pastor Hélio usa, que eu acho engraçado. A igreja cristiana é bom para quem está dodói, né? Assim que ele fala, né? Assim? Para quem está dodói, para quem está no hospital, para quem está no presídio, né? E aí, de repente, precisa dali, daquela palavra, porque a pessoa não pode sair daquele local onde está. Mas não é o caso, né? Então, muita gente, às vezes, está desanimado e não vem à casa do Senhor, né? Você que está aí nos assistindo, vem à casa do Senhor, o local onde Deus manifesta a sua glória. E é na unidade com os irmãos que a oração nossa tem força, sabe por quê? Porque junto à minha fé, a tua, você que está assistindo, a de vocês, né? E aí Deus opera maravilhas. E na unidade Deus derrama a bênção. Assim fala no Salmo 133, não é verdade? Então, nesse texto fala,
no versículo 1, que Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Né? Então, quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos o descanso. Porque nós recebemos com fé essa palavra. Você tem recebido com fé? Vai pensando. Né? O perigo de ouvir e não crer. Gente, isso é muito triste. Aquele povo, eles ouviram que eles iam para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido 500 anos antes, Abraão, Isaac, Jacó, não é assim? 430 anos, tá? 430 anos antes eles ouviram que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó já não eram mais as palavras contadas, as histórias contadas. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó estava se manifestando. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó tirou-os da terra do Egito. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com a sua grande mão, abriu o mar e o povo passou com o mar em seco. O Deus de Abraão e Jacó colocava uma coluna de fogo que os aquecia à noite e uma nuvem que os cobria de dia. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó estava mandando a provisão, mas o povo não via, o povo não cria na palavra. Queridos, essa carta é para aqueles irmãos, os hebreus, daquele tempo, na diáspora, né? Mas agora Deus está falando conosco hoje. Não é só para eles, é para nós. Diga, essa palavra é para mim também. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós quando cremos na palavra de Deus, nós recebemos a bênção. Sabe qual é a bênção? O que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Gente, não é aceitar Jesus e ter só o céu. Aquele lugar, a eternidade de glória com Deus. Não, ele está falando que a partir do momento que eu recebo a Cristo, a minha vida é transformada. A palavra do Evangelho não quer dizer que você vai ganhar um carro, você vai ganhar um navio, você vai ter uma empresa com um sucesso maravilhoso. Não é isso, pode até ser, mas não é essa a palavra do Evangelho. Isso tem sido pregado aqui todo domingo. A palavra do Evangelho é aquela palavra que transforma a sua forma de ser, de dentro para fora. Amém? Você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa iluminada. E por onde você vai passando, as pessoas vão vendo: ei, o que tem aquele homem? O que tem aquela mulher? Quero seguir. É interessante que o nome cristão quer dizer o quê? Pequeno Cristo. E por onde aí nós vamos lembrar da vida de Jesus? Que por onde Jesus passava, o que acontecia? As pessoas o acompanhavam. Era algo tremendo. Mas eles não aproveitaram aquela palavra. Eles não ouviram a promessa. Não aproveitaram a bênção. E aquele povo pereceu no deserto. Eles não entraram no descanso. Não entraram na terra prometida. Tem muita gente que vem à casa do Senhor e não aproveita a bênção do descanso. Irá a minha presença contigo. Deus falou para Moisés: para te fazer descansar. Aleluia. Moisés com aquele povo. Irmãos, eu não queria ser Moisés aqui fazendo um parênteses, 10 minutos. Deus do céu. Aquele povo reclamava o tempo todo na orelha de Moisés, não é assim? Desculpa a expressão, mas é essa mesmo. Era um povo reclamando, estava sempre resmungando, mas a presença de Deus estava caminhando com Moisés. E Moisés é conhecido como o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Era a paz de Deus que estava com ele. Não era as circunstâncias, era a presença de Deus. É esse descanso que Deus quer dar para mim e para você. Para aquela pessoa que tem comunhão. Para aquela pessoa que ouve a palavra e vive a palavra. Amém? É isso. É essa a promessa. Aleluia. Nós temos ouvido e vivido a mensagem do Evangelho, essa reflexão que o Espírito Santo colocou em mim, pois o povo não ouviu.
e pereceu. Eles estavam caminhando na bênção, mas eles olhavam apenas para quem que eles olhavam? Eles olhavam para trás, eles olhavam para as sepulturas, eles olhavam para as cebolas, eles olhavam para os alhos. E você e eu, para onde nós temos olhado? Temos olhado para Cristo, o autor e o consumador de nossa fé? Essa é a reflexão que vamos fazer dentro de nós agora. Amém? Porque Deus é um Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. Quando você aceitou a Cristo, Ele se tornou a ponte entre você e Deus, entre eu e Deus. Ele é o príncipe da paz. E conforme eu vou andando nos passos de Cristo, o Senhor vai me dando paz. Independente da circunstância, independente do problema. Muitas vezes a gente olha aquele irmão que está sempre sorrindo. E aí quando você vai sentar perto dele, ele conta o problema e você diz assim, meu Deus, como é que está sorrindo? Santo Pai, que problema grande que essa pessoa está vivendo, e ela está vivendo em paz. Porque a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Deus te dá equilíbrio emocional. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não basta apenas ouvir o sermão, ou ler a Bíblia, ou ir à igreja. Se tudo que eu falar daqui, quando você sair, porque não sou eu que estou falando, o Espírito Santo através de mim, tá? Não é a pastora Patrícia que nos fala. É o Espírito de Deus me usando como instrumento. Se você sair daqui e esquecer tudo, e começar a pensar nos alhos, nas cebolas, nas sepulturas, não vai adiantar de nada. Amém? Por isso que tem muito crente triste, desanimado, porque não recebe essa palavra com fé. Eu lembro que eu passei um problema muito difícil para mim naquele momento, há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, e tinha um amigo muito perto da gente que ele falava assim, Patrícia, e agora? Toda vez que ele me encontrava, geralmente era uma vez por semana, ele falava, Patrícia, e agora? Eu falei, não sei. Mas irmãos, eu falava com fé. Irmãos, eu falava assim, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer. Irmãos, é uma fé que brota. Sabe por quê? Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é presente hoje. Porque Ele fez no passado, Ele faz hoje. O que Jesus operou em sua caminhada aqui na terra, faz hoje. E através de mim fará coisas muito maiores. Através da igreja, Deus fará coisas muito maiores. Através da tua vida, Deus fará coisas muito maiores. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E no versículo 12, nessa mesma versão, linguagem de hoje, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma, da nossa mente, dos nossos sentimentos e do espírito, a parte que nos liga a Deus. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Amém? A palavra de Deus pode transformar a tua vida. Se você pedir, Espírito Santo, transforma a minha vida através da tua palavra. Amém? E aí vem a reflexão. Quem entra no descanso, né? A palavra no versículo 3 diz assim, porque nós os que cremos entramos no descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos conforme a versão, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso conforme a versão. Amém? Quando você vai a Cristo, você recebe o descanso, independente da circunstância. Nós vemos na vida de Cristo, na vida de Jesus, na vida dos discípulos. A irmã estava aqui na oração falando de Paulo e Silas. Irmãos, eles levaram uma surra. Eles estavam no cárcere interior, um lugar horrível, um lugar fétido que ninguém queria estar. Machucados, presos, acorrentados. E o que eles fizeram? Começaram a reclamar, né?
Ah, mas quando eu estava lá em Jerusalém, olha, eu era rabino, todo mundo me olhava, e Silas também, que era uma pessoa, né? Ah, que poxa vida, e agora nós estamos aqui, deixamos a casa, deixamos a família, estamos nesse horror, nesse buraco. Foi isso que eles falaram? Não. O que eles fizeram? Cantaram hinos e... Aleluia! Sabe por quê? Porque o descanso estava dentro de Paulo e Silas naquela prisão. E quando eles oraram, as cadeias balançaram. E Deus mudou a história. Aleluia! Deus mudou a história de uma cidade chamada Éfeso. Uma cidade idólatra. Uma cidade feiticeira. Só leia em Atos 19 que você vai confirmar isso. Né? E começou Deus trabalhando numa família. A família do carcereiro. E daí Deus moveu aquele lugar. Sabe por quê? Porque a paz, o descanso, Jesus Cristo estava dentro de Paulo e Silas. E o mesmo Jesus que estava lá, quero crer que está em você. Eu tenho certeza que está em mim. Amém? Você pode dar um amém? Graças a Deus. Aleluia. E a palavra também nos diz assim: e Deus descansou no 7º dia. Fala do descanso da criação. Não é porque Deus estava cansado, não, irmãos. Deus não cansa. Deus é espírito. Mas Ele queria contemplar aquelas obras. Eu tive essa bênção, né? Eu já tenho o hábito, bendito hábito de agradecer. De manhã, quando eu oro, eu estava falando ontem com as irmãs, né? Aquela mesa tem uma garrafa de café, tem um pãozinho, um pão de forno, né? Um pão integral, mas eu tenho meu pão integral, tem uma manteiguinha para passar, coloco um ovinho no pão de manhã. Olha que maravilha, não é verdade? E eu já agradeço ao Senhor por aquele banquete. Às vezes tem uma mãozinha também, ó, que delícia, não é verdade? Uma coisa quente, glória a Deus também, porque a gente tem, irmãos, a gente tem uma comidinha para comer, né? Sexta-feira, quando eu olhei aquelas maravilhas todas, eu gosto muito do mar, de ver, de ouvir, colocar meu pé na areia, e eu pude louvar a Deus por aquelas bênçãos. É isso, é contemplar. Você tem contemplado as bênçãos que Deus tem te dado? Quando fala sobre essa parte, a gente lembra da gratidão. Você tem sido uma pessoa agradecida pelo seu alimento, pelo teto que cobre a sua cabeça. Aí a irmã dela falou assim: eu agradeço sempre a Deus. Não é a casa que eu queria morar, mas eu agradeço a Deus. Mas começa a louvar a Deus. Porque você louvando a Deus, Deus vai melhorando, vai fazendo com que os seus olhos vejam as bênçãos. Valorize aquilo que Deus te deu. Amém? Deus te deu um teto, Deus te deu uma roupa, te deu um sapato, né? Muita gente não tem roupa, não tem sapato, não tem alimento direito, mas você tem. Por quê? Porque Deus tem te dado. Amém? Deus tem cuidado de você, você vai e volta e Deus te protege. Irmãos, eu já fui livre de situações de morte, sabe? De balas, né? Não é bala Juquinha, não, bala de verdade, bala de armas, né? O Senhor me deu livramento. Podia ter ido, estava com Deus agora, beleza, mas Deus ainda tinha um propósito, tem um propósito na minha vida, e me guardou. Não tem que agradecer a Deus, irmãos? Tem que agradecer, nós precisamos, amém? Então, né, a gente contemplar a obra, separa um momento para agradecer, não para se aproximar do Pai apenas para pedir alguma coisa, né? Me dá danoninho, né? Tem gente que é assim, né? Agora o autor repete: não entrarão. Tem pessoas que não entram no descanso, parece que ouvem a palavra. Desculpa que eu vou falar aqui, porque isso aqui, ó, eu sou a primeira, né? Porque o primeiro passou em mim. Mas tem pessoa que ouve a palavra e parece que não absorve. A pessoa ouve e não entende. A pessoa ouve, o seu culto é maravilhoso. Ele diz assim: ora comigo, pastor, olha só. Eu estou angustiado, sabe, pastor? Ora comigo, porque, meu Deus, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Não é verdade? Né? Então tem pessoas que são assim, parece que elas não absorvem a bênção que Deus dá.
a estratégia, a paz. Né, pastor Caruso? Deus vai dando crescimento, a gente olhando a luta e a gente vai caminhando, glória a Deus, não é assim? Isso aí, viu? Deus vai dando, ajudando a gente. E como? E como, né, pastor? É isso aí. E quanto? É isso aí. Eu quero dizer para você que quando a gente vai olhar o Éden, né, o lugar do encontro era um lugar geográfico, né? Deus no Éden fez um jardim. E ali Deus se encontrava com Adão. Mas hoje, depois de Jesus, esse lugar do encontro é em Cristo. Amém? Não é um lugar geográfico, mas é o seu devocional. É o seu momento de encontro. Amém? Você vai ter aquele momento gostoso. Vai ter o lugar do descanso e vai viver em descanso. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos em descanso. Aleluia! Glória a Deus! O hoje que a palavra diz é o hoje da obediência. A palavra de Deus nos marca um novo hoje. Hoje, se eu ouvir, irmãos, eu estava falando para os irmãos daquele momento que estavam enviando a carta. Não era para os israelitas de mais de 2000 anos, não era para aquele momento. E agora o Espírito Santo traz para esse momento para nós. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nessa versão diz assim, não sejais teimosos. Irmãos, não endureça o coração. Ouve a palavra, crê na palavra, acredita na palavra. Pede Espírito Santo me faça crer na palavra. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder dele não mudou. Amém? Então a entrada no descanso é você decidir crer e obedecer. Amém? Glória a Deus. O descanso sabático permanece, né? Fala do descanso completo, a cessação. Não estou falando da doutrina sabatística, não, tá? E aí, sexta-feira, a cultura judaica faz dessa forma, mas nós já entendemos de uma outra forma. Fala do descanso final de Deus para o seu povo, que começa aqui, quando aceita Jesus e vai até a eternidade. Aleluia. Eu vim para que tenham vida e a tenhais em abundância. Aceitei a Cristo, já entrei no descanso. Quando eu fechar os olhos, né, o nosso pastor Azael falava assim, nós vamos ter mudar de endereço, mas a paz e o descanso vai ser cada vez maior. Irmãos, o descanso em Deus, ele é o quê? Ele é progressivo. Ele vai aumentando a cada dia, amém? O descanso em Deus não é pelo esforço próprio. Não é porque você se esforçou. Não é porque você, eu fiz isso. Não é porque tem muita gente que vive num ativismo religioso. Não é isso, irmãos. E hoje nós somos conhecidos, eu estou até li esse livro, né, sobre a sociedade do cansaço, de eu tenho que ler o nome aqui, porque o nome dele é muito esquisito, Byung-Chul Han, é um filósofo coreano, né? Ele fala sobre o impacto da tecnologia e a autoexigência na psique humana, né? Então nós somos conhecidos como pessoas que têm esgotamento, burnout, depressão, porque é uma exigência, você tem que produzir, somos a sociedade, que dá o título ao livro, Sociedade do Cansaço, mas Deus hoje te convida para fazer parte da sociedade do descanso, amém? É do descanso em Deus, irmãos, a igreja vai sempre na contramão da sociedade, amém? Deus quer te dar descanso, Deus quer te dar paz, tá? E quando a gente fala em descanso, não é apatia, você vai ficar sem fazer nada, não, irmão, você vai levantar, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da sua família, né? Você vai evangelizar, você vai fazer o que tem para fazer, a sua missão, o seu trabalho, o seu propósito, você vai, mas você vai em paz, em
paz, porque Deus é contigo, amém? Foi essa palavra que o Espírito Santo trouxe para trazermos a nós. Deus nos convida a fazer parte dessa sociedade que Ele nos colocou, a sociedade do descanso que Ele nos ofereceu através de Cristo. E a gente conclui, termina assim: você quer entrar ou perder o descanso? O que você quer, né? Então, o nosso apelo é o seguinte: não ignore a promessa. Não faça como os irmãos do passado, que olharam para trás e não acreditaram e pereceram no deserto, amém? Você quer perecer no caminho? Não, nem eu, né? Então, vamos crer na promessa. Tenha uma fé ativa, tenha fé na palavra de Deus. Não seja incrédulo, mas crente. Creia em Deus. Aleluia. A obediência hoje, amém? Seja obediente. Fala para o seu irmão assim: seja obediente. Não endureça o seu coração. Creia na promessa. Deus é contigo, independente da situação. Para pensar as situações que você passou. Eu lembro, irmãos, que é coisa de 2 semanas, eu estava de madrugada e eu conversando com Deus, Senhor, e eu dei uma lista, né, enorme. No dia seguinte, eu levantei, fui caminhando, né, pro banheiro. Quando eu cheguei na porta do banheiro, o Espírito Santo falou assim comigo. Eu já tinha até esquecido o que eu tinha falado. Ele falou assim: eu não tenho te sustentado até o dia de hoje? Te faltou alguma coisa? Te faltou alimento? E aí Deus foi me falando, né? Te faltou o teto? Eu não cuidei de você? Os teus filhos, como estão hoje? E Deus foi mostrando as coisas que Ele fez. Foi a resposta que Ele me deu. Eu falei assim: entendi, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, o Deus que nos ajudou até agora vai nos ajudar até nós passarmos dessa vida. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Então receba o descanso em Cristo. Pare de se cansar tentando. Descanse nele. E eu encerro com o seguinte versículo: porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Amém? Você é filha de Deus? Então o descanso está em você. Você conversa com o Senhor no jardim do encontro? Lá na sua casa, no seu cantinho, não sei onde é que é. Você conversa? Deus está contigo. Aleluia. Aleluia.